deixava. E isso acontece, né? Muitas vezes, nós falamos uma coisa e vivemos outra, né? Chama-se aquela falsa pessoa, né? Como falso profetas, né? Que às vezes você diz assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou à missa todos os dias, eu rezo o texto todos os dias, mas não vive a vida de oração, mas não vive a caminho de Cristo. Não prega o evangelho por ele, prega por si próprio, né? Eles viviam o evangelho, mas para beneficiar eles mesmos, né? Então, eles começaram, quando Cristo saiu, eles começaram a falar mal de Jesus Cristo, né? Por que as pessoas, às vezes, eles não queriam que Jesus ficasse no meio deles, não queriam que Jesus pregasse? Porque Jesus denunciava as faltas deles, né? Às vezes tem muitos de nós hoje que vivem no acomodismo, né? Começa a viver aquela vida, diz, eu sou assim, eu já sei de tudo, eu já faço tudo, né? E não vive e não quer levar a correção de Deus, porque Deus, ele corrige quanto mais você prega, quanto mais você vive o evangelho, quanto mais você pega compromisso com ele, mas tem que ouvir o evangelho, levar as correções dele, que Jesus faz correção com a gente, né? Ele faz correção, ele dá a correção da gente, e nós temos que obedecer, né? O evangelho é assim, nós temos que obedecer as palavras que ele deixou pra gente no evangelho, a palavra viva dele. Mas como os escribas, os mestres da lei, eles pregavam muito bem, pregavam o evangelho, mas não vivia o evangelho. Ele jogava os fardos nas costas dos outros, como tem muita gente hoje que faz isso. De fato, é isso mesmo, irmão. Isso me faz lembrar, por exemplo, aqui, o extremismo. Né? O que a gente, por exemplo, pode colocar a questão. Mas os fariseus, eles procuravam viver a lei, mas aí estavam errados porque levavam tudo ao pé da letra, no caso. O extremismo de cumprir a lei. Aí daí as pessoas podem, hoje em dia, pensar o seguinte. Mas então vou fazer o seguinte, vou fazer exatamente o contrário. Não vou viver nada daquilo que é de preceito, nada daquilo que é do mandamento, nada daquilo que é da lei, porque o que interessa é exclusivamente eu amar o próximo. Veja que aqui existem dois extremos, caros irmãos. A questão dos fariseus, dos doutores da lei, o problema não está no cumprimento da lei. Está, de fato, se apegar exclusivamente na lei, esquecer do que mais importante, que é o amor. Não é o errado o viver a lei. Por exemplo, nós como católicos temos as nossas normas da fé católica, temos as nossas leis. Só que a gente não pode viver exclusivamente só para cumprir normas. Veja, o mais necessário, nós como católicos, é viver o amor. Tudo aquilo que fizermos deve ser feito por amor. Por exemplo, aqui eu vou citar o que nos pede os mandamentos, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, Jesus Cristo vai dizer, amar o próximo como a ti mesmo. Se algum preceito, alguma norma que eu tenha que fazer, passa por cima desses dois mandamentos expressos por Jesus Cristo, logo isso aqui não vai servir para mim. Logo isso não serve por quê? Porque vai de contra aquilo que Jesus Cristo me ensinou. Veja que os mandamentos que são 10, Jesus Cristo no Evangelho, ele reduz a quê? A 2. Amar a Deus e amar o próximo. Se eu, de fato, em nome da lei, deixo de amar o próximo, eu estou esquecendo do primeiro, de amar a Deus. E isso se torna o quê? Isso vai fazer com que eu viva uma fé farisaica. De que forma? Eu só quero aparecer. Esse era o grande objetivo dos mestres da lei. E é isso que Jesus Cristo nos denuncia, caros irmãos. Você não deve ser um cristão exclusivamente por aparência. Eu estou aqui na igreja, tenho que ter as mãos postas, tenho que aparentar aquela chamada aparente santidade que não existe. Mas aí o que é que Jesus vai dizer? Vocês são sepulcros caiados. Porque o primeiro que tem que se converter com o evangelho é você. E quem ensina
quem de fato está à frente no ensino da palavra de Deus, é esse o primeiro que deve tomar para si essa conversão. Tem que viver, né? Como tem exatamente, né, irmã, aquela frase, a boca deve falar do que o coração está cheio. Mas tem gente que pega palavra de todo lugar, menos do coração. Porque se pegar do coração, só Deus na casa. Como diz assim, Jesus diz em um outro evangelho, né? Que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é um mentiroso. Mentiroso, né? São João vai falar na sua carta, né? A primeira carta de São João. Né? Então isso é uma responsabilidade muito grande que devemos ter e também pedir a graça a Deus, né? A gente às vezes diante dos mandamentos, diante das normas que nosso Jesus Cristo nos dá, não para nos engessar, mas para que a gente seja livre. Quando a gente cumpre aquilo que Jesus Cristo nos pede, a gente é livre. De fato, nenhum mundo de escravidão que cria uma falsa liberdade, na verdade, prende as pessoas, prende aos vícios, prende aos maus comportamentos, às maus práticas. Nós, como cristãos, quando a gente vivemos aquilo que Jesus Cristo nos pede, de fato a gente pode dizer, como São Paulo diz, de fato, hoje eu sou livre. Essa liberdade que Cristo quer nos dar a cada um, né, irmã Fátima? Essa liberdade, como ele diz assim, fala do livre-arbítrio, né? Mas qual é a vontade verdadeira de Cristo? Não é que siga Ele? A vontade verdadeira dele não é que a gente faça o que nós queremos da vida, que faça o que nós entendemos, o que faça o que nós queremos. Nós temos que fazer o que Ele quer. Porque nós somos criaturas. Somos pessoas criadas por Ele. Até porque a gente não sabe nem o que a gente quer, meus irmãos. Quantas mesmo. vezes a gente quer uma coisa e amanhã a gente está desistindo daquilo que a gente queria? A gente não sabe, meus irmãos, nem o que a gente quer. Se a gente não se colocar na oração diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele nos iluminar aquilo que de fato é bom para a nossa vida, a gente está se contradizendo ali e aqui. Tá. E uma coisa. A oração é em primeiro lugar. Que seja na hora do almoço, que seja na hora do jantar, que seja na hora do acordar, na hora do ir deitar. A oração tem que vir primeiro, pedir o discernimento a Deus e a sabedoria. Antes de ler a Bíblia, tem que fazer essas orações, pedir a sabedoria divina que haja por a gente. A gente não pode fazer a leitura da Bíblia por si próprio, porque senão a gente não vamos entender nada, né? Nós temos que pedir a Cristo a sabedoria, pedir o discernimento, o entendimento, né? Porque nessas horas o dom da ciência é necessário para que a gente receba, que a gente não só diga em boca, a gente tem que sentir no coração as orações que vamos fazer a Cristo para que Ele nos ajude a entender o que está no Evangelho, o que está nas leituras, nos salmos e nas orações diárias que a gente fazemos durante o dia, durante a semana, durante o nosso resto da vida. Nós temos que ser assim. Para tudo nós temos que pedir permissão para Ele, para que Ele esteja junto com a gente. Como nos ensina os santos da igreja, que a nossa vida seja a nossa maior oração. São 18 horas e 36 minutos. Vamos ouvir uma faixa musical e daqui a pouco retornamos, caros irmãos. Será mandar um abraço. Pode ser.
As irmãs e irmãs, são 18 horas e 40 minutos. O Movimento Fé e Luz da Paróquia de São José gostaria de comunicar aos membros e às pessoas que também gostariam de participar que no próximo domingo, terceiro desse mês de outubro, haverá a missa do movimento a partir das 10h15 na matriz de São José. Você é convidado, vocês também que podem conhecer o Movimento Fé e Luz, façam também presente, conheça os membros que trabalham com essa missão de evangelizar as pessoas especiais com deficiência intelectual, nesse momento de partilha e de união. Todos os terceiros domingos de cada mês, na matriz da paróquia, na matriz de São José, a gente se reúne para a missa em família, em comunidade. Você é também um convidado. Um forte abraço a Dona Salete e a todos os demais que participam do Movimento Fé e Luz. Quero também mandar aqui um abraço para a comadre Cladeci. Um abraço, comadre Cladeci, para toda a nossa família, todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, e que Nossa Senhora abençoe todos nós e todos vocês que estão aqui. Um grande abraço. E nesse momento nós vamos aqui dar continuidade do estudo daqui do livro Mulher do Apocalipse, A página está na página 45 do livro. São Cirilo, atleta da fé, que Deus suscitou para impedir o avanço dessa heresia infernal, argumentava: as mãos, apesar de não gerarem alma, são ditas mãos do homem inteiro, e não argumentar as mãos, apesar de não gerarem almas, são ditas mãos do homem inteiro e não genitora do corpo humano, apenas. No concílio de Efésios, com cerca de 200 bispos de todas as partes, pensaram as declarações de São Cipriano, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, São Basílio. Para a tomada de decisão foi definida a unidade da pessoa de Jesus e a maternidade divina de Maria, e esta definição foi confirmada no ano 451
pelo concílio de Calcedônia, e depois ainda pelo segundo concílio de Constantinópolis. Maria realmente Mãe de Deus. O Papa São Pio X, na encíclica Ad Illumen, disse: querendo a divindade da divina providência, o Deus homem, que viesse de Maria, cujo seio, por obra do divino Espírito Santo, ele quis repousar, reuniu-se em ventura de receber Cristo Jesus das mãos de Maria, e por nossa melhor guia, a nossa melhor mestra no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, ela é quem mais nos aponta e pode nos unir aos homens a Jesus Cristo. Só se encontra o menino com Maria, sua mãe. E com este mesmo pensamento, a Igreja tornou célebre a afirmação: a Jesus por Maria, ou ainda, tudo por Jesus e nada sem Maria. Santo Agostinho dizia que a glória do homem está na carne de Cristo e a honra da mulher na mãe de Cristo. São Máximo, bispo de Turim, tinha uma bela maneira de ver esse assunto. A mulher deu à luz a salvação do mundo, para que aquela que havia sido estimuladamente a iniquidade viesse a ser ministro da justiça, havia aberto as portas para que o pecado entrasse no mundo e fosse também fraquejasse a vida através da entrada. Como o Criador do gênero humano queria mostrar que o amava igualmente, ambos os sexos igualmente desejava salvá-lo, nascendo homem e procedendo da mulher, provando que desta maneira a ordem e a salvação não se distingue dos dois sexos. O beato Henrique Suso disse um dia: uma simples mulher que agradecia uma gentileza: minha filha, tenho por costume honrar e venerar todas as mulheres, porque todas recordam o meu coração e poderosa Rainha dos céus, a Mãe de meu Deus, a quem tão obrigado estou. Nada mostra melhor a dignidade da mulher do que a grandeza de Maria. Se Deus destinou ao homem, conforme o ensinou o Papa João Paulo II, o papel de sacerdote, reservou à mulher o exemplo de Maria, o papel de gerar outro cidadão para a regeneração da humanidade. Importante, só dando uma pausazinha aqui, é importante a gente analisar, refletir a respeito disso aqui. Veja, Jesus Cristo concedeu ao homem a dignidade do sacerdócio. Por que essa dignidade é única e exclusivamente do homem? Porque o sacerdote é a figura de Jesus Cristo. E Cristo era homem, é homem. Então, veja, não é para menosprezar a presença, a figura da mulher. Mas veja, o sacerdote é algo masculino, porque Cristo, homem, é sacerdote e é o exemplo do sacerdócio. Enquanto que a mulher deve ser exemplo, ter como exemplo a Virgem Maria. Vejamos, Nossa Senhora não fazia parte do ministério dos apóstolos. Ela era uma discípula. Ela estava junto a eles, mas não estava acima nem em igualdade na questão apostólica. A Virgem Maria é modelo de quê? De serviço. Então, as mulheres devem procurar dentro da vida da comunidade da igreja o serviço a exemplo de quem? Não dos apóstolos, mas da Virgem Maria. A humanidade, somente ela, pode conceber aquele que continuou a grandiosa obra da salvífica de Cristo. É lamentável que nossos irmãos, separados do rebanho de Pedro, ainda não tenha refletido profundamente nas palavras de Santa Isabel, que saudou Maria, chamando-a de mãe de meu Senhor. Está em Lucas. Essa parte está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 43. Como foi o Santo Inácio, Santo Inácio, ele disse assim que
que esse privilégio foi dado à mulher, que só elas têm esse poder de gerar um outro homem, né? Só elas têm. E Deus tem o poder da salvação. Quer dizer que os dois trabalham juntos, né? Uma tem o poder de gerar e o outro tem o poder de salvação. Somente Deus salva. Isso aí nós não temos dúvida, né? Que só Deus salva, né? Maria é intercessora. Ela é intercessora de nossas vidas, né? Isabel é a primeira a manifestar ao mundo que Maria é a mãe de Deus e fez isso em alta voz. O anjo Gabriel disse também a seu respeito: o santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 32. Caros irmãos e irmãs, são 18 horas e 49 minutos. Cada um de nós possamos refletir a respeito desse nosso estudo de hoje. A nossa vida de comunidade, de igreja, não deve ser procurar posições, né? A gente sabe que existem várias conversas e comentários a respeito, né? A mulher deve estar acima do homem, o homem acima. Não. Na igreja, todos nós nos complementamos, né? Estamos com um compromisso de quê? Estarmos um ao lado do outro, né? Cada um colocando um pouco do seu dom, aquilo que Deus confiou, para que um possa ajudar o outro, para que juntos cheguemos à meta final, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E também teve uma passagemzinha de uma historinha. É uma historinha interessante, né? Eu não sei se a historinha é verdade, mas tudo indica que sim, né? Porque o menino estava na televisão junto com o pai, né? A criança. E o pai pedindo as coisas, né? Para a esposa dele. Ela veio e trouxe água. E depois ele pediu, disse, a mulher já pediu outro, e foi pedindo, né? Aí o menino olhou para o pai e disse: pai, quando crescer eu também vou querer uma empregada. Ele disse: vai querer uma empregada, meu filho? Ele disse: sim. Porque é tão bom a gente assistir televisão e a empregada só trazendo coisas pra gente. Ele disse: não, meu filho, ela é minha esposa. Aí ele disse: não parece, pai. Porque o senhor está aqui só sentado e ela trabalhando sozinha. Então, ela é a empregada do senhor. O máximo que esse menino tinha era 5 para 6 anos, né? As crianças notam quando os pais fazem os seus erros, né? Quanto o pai erra, quanto a mãe erra, quanto a mãe também começa a pedir tudo ao marido, começa a exigir dele algo que ele não pode, né? Ou o homem exigir algo da mulher que ela também não tem, que ele também poderia fazer e ela tem que fazer, algo que ela tem que fazer e manda ele fazer. Isso é coisas que tem que ser tudo junto, tem que ser tudo organizado. O casal, eles têm que andar junto. Nenhum é dono de ninguém, nem o marido é dono da esposa, nem a esposa é dono do marido. Os donos da gente é Deus. Ele faz da gente, ele vem buscar a hora que quer, ele nasce a hora que tudo tem hora para nascer, hora para morrer e hora para tudo. Então, nós não podemos dizer assim, que somos livres para tudo, né? Como esse menino falou desse jeito, pode ter outras crianças por aí que pensam da mesma forma. Fato, né? E a palavra mais correta é o seguinte, é companheiro, né? A outra pessoa é companheiro. O que significa isso? A pessoa que está do meu lado a caminho. Veja, eu estou caminhando, ele está do meu lado. Um ao lado do outro. Um ajudando o outro na caminhada rumo ao céu, né? Rumo à casa do Pai. Caros irmãos e irmãs, hoje, né, na conclusão, gostaria de refletir o seguinte com vocês, né? A nossa vida pode acabar a qualquer momento. Aí nada mais poderá ser feito. Deus nos deu hoje como um tempo a ser vivido. Hoje nós acordamos e Deus nos deu esse dia. Foram contabilizadas mais 24 horas da nossa vida na nossa conta. O que nós fizemos com essas 24 horas? O que estamos fazendo ainda com essas 24 horas? Veja, fomos escolhidos para cumprir uma missão nesse mundo. Ninguém está aqui por acaso, meus irmãos. Deus nos escolheu e está nos dando esse dia. Que cada um de nós possa fazer dessa semana uma oportunidade e valorizar cada segundo da sua vida. Porque não existe nada mais precioso do que o dom da vida que Deus nos deu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de E nós. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e Santo Inácio de Antioquia, cuja festa celebramos hoje, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos novamente reunidos. Boa noite. Boa noite.